Vamos abrir, irmãos, em Filipenses, capítulo 2. E agora vamos ler a segunda parte do capítulo. Nós ficamos algumas semanas aí falando sobre o versículo 16. E hoje nós vamos meditar nos versículos 17 a 30. A gente marcou aqui. Eu vou ler no verso 16, que foi o último verso que a gente meditou, e a gente vai até o verso 30. Retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vô-lo enviar logo que tenha provido os meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de todos vós e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Irmãos, talvez pelo fato da gente ter se fixado durante algumas semanas, eu acho que quase um mês no versículo 16, a gente não perceba de início que a partir do versículo 17 existe uma mudança muito brusca no tom do capítulo. Reparem que o apóstolo Paulo estava exortando os filipenses a que vivessem uma vida cristã da única forma que ela deve ser vivida. Nos versos 1 a 4 ele fala sobre isso, né? Se há algum conforto em Cristo, etc., completai meu gozo para que sintais o mesmo, não façam nada por contenda, por vanglória, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. E ele usa a doutrina da encarnação, reparem, os versos 5 a 7, ele usa a doutrina da morte expiatória no verso 8, capítulo 2, né? Ele usa a doutrina da exaltação de Cristo nos versos 9 e 10, e da soberania de Cristo sobre todas as coisas, no verso 11, como base da argumentação dele, nos versos 1 a 4. Então, depois disso, ele vai nos mostrar aqui como a vida cristã, como um todo, toda a vida cristã, nossa vida, é operada por Deus em nós, ao mesmo tempo em que ele insta, ele nos exorta a que nós, por nós mesmos, venhamos a operar aquilo que Deus opera em nós, nos versos 13 a 16. Então você repara que nesse bloco que vai até o verso 16,
Paulo nos lega aqui grandes declarações doutrinárias. Ele escreve aqui sobre alta teologia, digamos aqui, ele nos leva ao céu. E ele diz coisas aqui que leva bastante tempo para que a gente realmente desenvolva. Mas agora, aqui, a partir do verso 17, reparem que o apóstolo Paulo deixa todas essas coisas de lado e ele passa a falar das coisas dele, né? Do dia a dia dele, de assuntos terrenos, de questões humanas, dos negócios dele, de doença, de tristeza. Ele fala muito aqui de tristeza, de angústia, né? Angústia no verso 26, tristeza sobre tristeza no verso 27, de novo tristeza no verso 28. Então, reparem que há uma mudança do céu para a terra, daquilo que é grandioso e exaltado para aquilo que é corriqueiro, da imensidão das coisas de Deus para as coisas pequenas das nossas vidas. E a grande questão aqui, irmãos, é que ligação que pode haver entre a primeira parte do capítulo e a segunda parte desse capítulo. Que ligação existe entre essas grandes questões teológicas que o apóstolo Paulo relatou aqui até o verso 16, né, com as pequenas questões do dia a dia na segunda parte do capítulo. Talvez a gente possa dizer que relação existe entre essas questões teológicas que nós vimos na primeira parte do capítulo com a tornozeleira eletrônica, tornozeleira eletrônica, do amigo do Marcelo, né? Com o câncer do Edilson, ou com o câncer da nossa irmã visitante, ou com as nossas dores, doenças, problema de coluna, etc. Não é? Que ligação há com o albinismo da Miriam, da primeira parte, com essas questões do nosso dia a dia, digamos assim? Não é? A nossa escola, as nossas doenças, os nossos trabalhos, com o que o Natan e o Rômulo estão pretendendo fazer, né? Essas dificuldades de emprego. Então, reparem que essa segunda metade aqui do capítulo é uma demonstração muito prática de como o apóstolo Paulo ele vivia aplicando de forma muito constante a teologia alta que ele expõe na primeira parte do capítulo a essas questões corriqueiras da vida dele. Reparem que o apóstolo Paulo não conseguia falar sobre qualquer questão, inclusive os sentimentos dele, como ele relata aqui, sem pensar em termos da fé cristã. Então, reparem que essa segunda parte ela nos dá uma lição muito importante, que o nosso cristianismo ele deve permear, encharcar todos os aspectos da nossa vida. Qualquer que seja sentimental, profissional, tudo que a gente faça, nós devemos fazer, pensar, agir dentro desse prisma da nossa fé cristã, do nosso cristianismo. E mais particularmente, reparem que o apóstolo Paulo pensava na vida dele em termos, digamos assim, mais precisos, em termos do senhorio de Jesus. Jesus era o Senhor da vida dele. E reparem aqui que nesse capítulo, nesse pedaço do capítulo, na segunda parte, 2 versículos se destacam. O verso 19 e o verso 24, que eu quero ler aqui. E espero no Senhor Jesus. Reparem, espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, etc. E no verso 24 ele diz, mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Vocês lembram da situação em que Paulo está aqui, quando ele escreveu aos Filipenses? Onde é que ele está? Está preso. Uma das muitas prisões, não é, que ele sofreu. Ele estava em Roma. E o imperador era Nero.
Mas reparem que o apóstolo Paulo, ele não argumenta em termos de Nero. Ele não diz se Alexandre de... Não, desculpe. Se Nero permitir. Ele não diz se os Gilmar... Não, desculpe. Se Nero se apiedar. Se Nero me soltar. Depende de Nero. Ele não diz isso. Reparem. Ele diz que aquele que realmente dirige a vida dele é que vai determinar, decidir, primeiro, se ele vai enviar Timóteo ou não, ou também que vai decidir se ele próprio irá ou não. Ele pensa em termos de Jesus, do senhorio de Jesus Cristo. É aquele que está assentado à destra de Deus Pai. Ele é o Senhor. É o Quírios, é o dono de todas as coisas. Ele é o senhor de Nero. Ele é o dono do imperador. Ele que dirige o coração de Nero para onde ele quer. Eu gosto muito de lembrar dessa história. Desculpem eu ser repetitivo, mas vocês lembram da ocasião em que Jesus foi sepultado, né? Os sacerdotes, os fariseus, eles foram a Pilatos, a gente tem esse relato em Mateus 27, 63, e disseram lá para Pilatos mais ou menos o seguinte: lembra que aquele enganador, né, vivia dizendo que iria ressuscitar em 3 dias? Então manda que o sepulcro dele seja guardado para que os discípulos dele não venham a roubar o corpo daquele enganador e depois saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. E Pilatos atendeu o pedido dos sacerdotes e dos fariseus, e o sepulcro, nós lemos, foi guardado por uma escolta de soldados. Né? E diz lá o texto de Mateus que a pedra foi selada. O que significa que a pedra foi selada? Esse selo era um lacre com a insígnia do imperador. Ai de quem violasse aquele lacre. Vocês que são advogados sabem que às vezes a justiça pode lacrar a porta de uma casa, lacrar a porta de um apartamento, né? E está lá um carimbo, sei lá, e não pode abrir a porta e rasgar aquele lacre. Né? É o lacre do governo. Imagina lá o lacre do imperador romano. E nós vemos na sequência, né? Em Mateus 28, Jesus ressuscita, um anjo remove a pedra, Jesus aparece a Maria Madalena, etc., aparece aos seus discípulos. E vocês lembram em Mateus 28 onde está o versículo que faz referência ao lacre depois da ressurreição de Jesus? Alguém lembra? Não. Porque não há nenhuma referência a esse lacre. Reparem, irmãos, o símbolo do maior poder da história naquele momento é simplesmente ignorado pela Escritura Sagrada. A gente sabe que a gente não deve fazer teologia em cima de coisas que não são ditas. Mas aqui eu acho que uma coisa que não foi dita é muito significativa. Ou seja, Deus está pouco se lixando, Jesus está pouco se lixando para aquele lacre que foi colocado ali na pedra. Simplesmente foi removido, o lacre foi rompido, caiu no chão e pronto, final. Não tem que se preocupar com esse lacre. Né? Então reparem que nesses 2 versículos aqui, o versículo 19 e o versículo 24, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não se apavorem por causa do por causa de Nero. Embora ele seja poderoso, ele está sob total controle daquele que está assentado à destra do Todo-Poderoso. E ele tem todo o domínio debaixo do céu e da terra. É a vontade de Jesus que se sobrepõe a qualquer vontade, qualquer tipo de vontade. E um segundo aspecto aqui desse bloco, irmãos, é que a nossa vida deve ser vivida debaixo digamos assim, do temor dessa doutrina. Né? Reparem que a gente diz, né? A doutrina
da ubiquidade a doutrina da onipresença de Deus, ela é tanto um conforto quanto uma advertência, não é isso? Deus tá olhando, Deus está nos vendo, Deus nos acompanha. Deus nos acompanha, Deus está nos vendo, não é? Tanto consolo quanto temor. Paulo tinha uma vida dominada por essa consciência, que ele estava sempre debaixo da presença e da vontade de Cristo. Ele tinha essa consciência de que ele era guiado pelo Senhor, né? E em tudo o que o apóstolo Paulo fazia, ele só tinha um único desejo: agradar ao seu Senhor, agradar a Cristo. E a pergunta que esse capítulo nos faz, e que essa segunda parte do capítulo nos faz a mim e a você, é assim com você? É dessa forma que você também vive? Por exemplo, nessas questões pequenininhas, digamos, eu não posso falar isso, mas tudo bem. Você limpa bem o seu carro para Jesus? Faz tempo que eu não limpo bem o meu carro, né? Não, mas quando a gente limpa para Jesus, né? Você, Natan e Rômulo, né, que vão começar um negócio, pretendem que Deus, né, seja servido em que abençoar vocês, vocês pretendem conduzir os negócios de vocês com honestidade, com verdade, para agradar ao Senhor Jesus, para agradar a Cristo, né? Vocês que estão para casar as meninas, vocês pretendem ser boas mães, boas donas de casa para o Senhor Jesus? De nós queremos discipular e disciplinar os nossos filhos, né, na disciplina do Senhor para Ele. Ou seja, nós procuramos dar o melhor de nós onde quer que nós nos dediquemos, nos estudos, no trabalho, no consultório, no escritório, na fábrica, no carro, dirigindo, sem ansiedade para Cristo. Falando dos estudos, nós realmente precisamos dar o melhor dos nossos estudos, sem ansiedade, sem quebrar a lei de Deus, sabendo estudar em 6 dias e descansar no 7º. Em nome de Jesus, para agradar a Jesus. Reparem agora o verso 19. Reparem, espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Reparem que esse verso 19 é o mesmo o homem que escreveu o verso 17. Ele diz assim: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo é o quê? O que é folgar? De folguedo. Rômulo, poeta, me alegro, né? Eu me alegro, né? Comigo, desculpe, eu me alegro e me regozijo com todos vós. Reparem aqui, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo ele pensa nos lugares elevados, ele também quer ter notícias dos irmãos da igreja de Filipos. E ele diz que se ele tiver notícia daqueles irmãos, ele vai ficar animado. Veja também os versos 25 e 26. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover às minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades, Epafrodito, né? Tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Reparem que o apóstolo Paulo, ele descreve Epafrodito como um grande cristão, como um cristão de muito valor, como um cristão que arriscou a própria vida no trabalho de Cristo. Mas reparem que ele também diz que Epafrodito estava com saudades daquela igreja de onde ele veio. Ele era membro da igreja de Filipos. Ele estava com saudade dos irmãos da igreja de Filipos. E ele estava também, diz o apóstolo Paulo, angustiado, porque talvez os filipenses não
tenham sabido, ainda não soubessem, que ele tinha se recuperado. Quase morreu. Naquele tempo não tinha WhatsApp, né? E reparem também no verso 27, onde o apóstolo Paulo fala sobre, no final do verso, né, tristeza sobre tristeza. E também o verso 28, né, que eu tenha menos tristeza. E repararam aqui, irmãos, uma questão dos sentimentos do apóstolo Paulo, dos sentimentos de Epafrodito? Quantos podem ter sido? Quão fortes esses sentimentos podem ter sido? Saudades, angústias, tristezas. No meio, lembram daquilo que eu preguei no domingo passado? No meio de um período particularmente atribulado, que foi aquele período entre o ano 30 e o ano 70, depois de Cristo. Então, reparem que esses grandes homens de Deus aqui, como Paulo, como Timóteo, como Epafrodito, sabiam o que é ter esse tipo de sentimentos, de tristezas e de angústias. Eles sabiam o que significava ficar longe daquelas pessoas que eles amavam, distantes. Nós temos um casal aqui, né, que está 1.200, 1.300 quilômetros de distância da família original, lá em Brasília. Mas tem WhatsApp. Né? Já mais facilita, dá para fazer uma videochamada. Mas naquele tempo, quanto tempo levava uma carta para ir e voltar? Eles sabiam o que era ter um coração pesado, de angústia. Eles sabiam o que era se sentir solitário, se sentir, às vezes, acuado, ou se sentir angustiado diante de uma doença, com muito menos recursos do que nós temos agora, sem anestesia, sem antibióticos, sem nada, onde as pessoas morriam com muito mais facilidade. Então, irmãos, reparem, uma lição aqui, não é fraqueza sentir essas coisas. Por outro lado, é fraqueza sentir essas coisas, mas é humano sentir essas coisas. Não é pecado ser assaltado por esse tipo de sentimentos. Mas reparem mais uma vez como eles encaravam todas essas questões em termos do senhorio de Jesus, em termos de Cristo e da vontade soberana de Jesus. O que significa isso? Nós temos um marido doente, nós temos um irmão doente, nós temos um filho doente, nós mesmos podemos estar enfrentando alguma doença. Você sente algum tipo de dor? Às vezes uma dor crônica. Você, às vezes, está longe dos filhos, ou longe de alguma pessoa que você quer muito bem. Você sente saudades. Você se sente, por vezes, solitário. Veja aí o verso 27. E, de fato, falando sobre Epafrodito, esteve doente e quase à morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Reparem, o apóstolo Paulo realmente tinha muitas tristezas. Mais uma seria a morte de Epafrodito. Deus teve pena de Paulo e não permitiu que Epafrodito morresse. Então, reparem o que o verso 27 diz para a gente aqui. Se alguém morre, ou se alguém vive, se alguém está perto, ou se alguém está longe, se alguém está doente, e se alguém é curado. Tudo isso é feito, é vivido, é experimentado debaixo da vontade soberana do Senhor Jesus. É Ele quem vai decidir aquilo que acontece. Ele é aquele que fere e aquele que cura. Ele é aquele que leva para longe e aquele que traz para perto. Repararam isso, irmãos? E, finalmente, aqui nós temos, nessa segunda parte do capítulo, uma ilustração muito boa, muito prática, dos versos 3 e 4 desse capítulo. Ele diz aqui: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu,
mas cada qual também para o que é dos outros. Reparem que o apóstolo Paulo, que Epafrodito, eles demonstram aqui um interesse muito grande pelos outros. Repararam isso? Reparem que os filipenses, a igreja de Filipos, enviou Epafrodito para atender às necessidades de Paulo na prisão. Eles amavam muito a Paulo. E embora eles também amassem muito a Epafrodito, os filipenses abriram mão daquele irmão precioso, talvez um líder na igreja, para que ele fosse ajudar Paulo. E reparem aqui o apóstolo Paulo agora. Embora Epafrodito tenha sido para ele de grande conforto, de grande ajuda, ele vai enviar Epafrodito de volta para a igreja de Filipos. Os filipenses pensaram em Paulo e agora Paulo, por sua vez, está pensando nos filipenses. E Epafrodito pensava tanto em Paulo quanto também na sua amada igreja de Filipos. Vejam aí o verso 21. Porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. O grande Martin Lloyd Jones faz uma paráfrase desse versículo da seguinte forma. É como se Paulo estivesse escrevendo assim: minha dificuldade aqui em Roma é que, embora eu esteja rodeado de cristãos, o único homem que posso enviar a vocês é Timóteo. Reparem que ele está falando aí de Timóteo, né? Pois, que pena, embora os outros cristãos sejam realmente cristãos e boas pessoas em alguns aspectos, eles se preocupam mais com eles mesmos e com as suas coisas do que com as coisas de Cristo. Reparem que não é uma coisa triste aqui? Não é triste que isso seja verdade com relação a muitos cristãos hoje em dia? Em primeiro lugar, eu. Em primeiro lugar, meu conforto. Em primeiro lugar, minhas carências. Em primeiro lugar, minhas necessidades. Gosto sempre de lembrar aquela definição que aquela criança deu de egoísta, né? Lembram? Egoísta, sabe o que é egoísta? É uma pessoa que pensa primeiro nela em vez de pensar em mim. Não é isso? Não é verdade, então, que muitos irmãos não conseguem pensar em termos que vão um pouco além de si mesmos, pouco além das suas famílias, dos seus filhos e dos seus próprios negócios? Paulo havia dito, né? Aí no versículo 4, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. E reparem, irmãos, que foi isso que o apóstolo Paulo fez durante toda a sua vida, ao ponto de que, como ele diz aí no verso 17, se fosse necessário morrer por isso, ele morreria de bom grado, o que acabou por acontecer. Ele morreu. Eu estou lembrando aqui, uma vez que eu fui ao Uruguai, vocês sabem que o Uruguai é o país mais secular da América do Sul. Eles não têm Natal, não têm Páscoa, não tem nenhuma dessas festas ditas cristãs, né? É feriado de dia do trabalho, feriado de não sei o que, eles substituem tudo por feriados laicos, né? E eu fui numa livraria evangélica lá e comprei um livro sobre a história do cristianismo no Uruguai. E eu li esse livro e achei muito interessante um homem muito rico que se converteu ao evangelho e ele literalmente se gastou o resto da vida dele depois de convertido para divulgar o evangelho no Uruguai e na Argentina. E uma ocasião estourou uma epidemia de febre amarela em Buenos Aires e ele foi para lá para ajudar e morreu lá de febre amarela, né? É um grande exemplo. O apóstolo Paulo também fez isso.
né? E foi isso também que a gente vê aqui, Epafrodito fez e quase morreu. Foi isso que Timóteo também fez. Paulo diz que ele era o único homem em que ele podia confiar, Timóteo. E a grande questão aqui é, à luz do versículo 21, se Paulo convivesse comigo, ou se Paulo convivesse com você, o que ele diria de você, de mim? Que nós somos cristãos valorosos? Ou que você busca somente o que é seu e não aquilo que é de Cristo? Então, irmãos, para terminar, sempre nós precisamos, né, nos examinar a nós mesmos, examinar as nossas vidas à luz da palavra de Deus, né? Não fugir do nosso dever de cristãos, né? Assumir as nossas responsabilidades, obedecer quaisquer que sejam as ordens de Cristo para nós, e que Ele mesmo, o nosso Senhor Jesus, possa dizer ao seu respeito, ao meu respeito: eis aí vai um servo bom e fiel, que busca, em primeiro lugar, aquilo que é do meu interesse e não aquilo que é do seu próprio interesse. Que busquemos, em primeiro lugar, seu reino e a sua justiça. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Pai Celeste, que a tua palavra sonde os nossos corações e que possamos, Senhor Deus, sempre nos examinar à luz da tua santa palavra, que ilumina os caninhos mais obscuros do nosso coração, Senhor. E que todos nós possamos clamar, pedir ao Senhor, como eu te peço agora: sonda, Senhor Deus, o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Ajuda-me, Senhor Deus, a discernir cada vez mais, com clareza e com lucidez, aquilo que antes estava escuro, Senhor Deus, as minhas próprias faltas, Senhor Deus. Ajuda-me, Senhor Deus, a tirar as traves do meu próprio olho, Senhor Deus. Ajuda-me, Senhor Deus, a vislumbrar os meus próprios defeitos de caráter, Senhor Deus. Lava-me, Senhor Deus. Limpa-me, Senhor Deus. Purifica-me, Senhor Deus, a cada dia. Santifica-me, separa-me, Pai, cada vez mais para o Senhor, para o teu serviço, para o teu louvor, para a tua adoração, Senhor Deus, para os teus interesses, Senhor Deus, para os teus negócios, Senhor Deus. Que nós diminuamos cada vez mais e que Cristo cresça cada vez mais em nossas vidas, Pai Santo. E nós te pedimos isso, Senhor Deus, para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome, que sejamos verdadeiramente adoradores, que te adorem em espírito e em verdade, que depositemos, Senhor Deus, os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, Pai Santo, para que possamos experimentar a tua boa, santa, perfeita e agradável vontade nas nossas próprias vidas. Que ajuda-nos, Senhor Deus, a morrer a cada dia, a negar-nos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz para te seguir. Pois tu mesmo nos diz que aquele que não faz isso não é digno de ti. Queremos, Senhor Deus, a cada dia ser dignos de ti. Quem é suficiente para essas coisas, Senhor Deus? Não somos. Por isso nós te pedimos, torna-nos tu mesmo, Senhor Deus, dignos de ti. Traz-nos, Senhor Deus, cativos ao teu senhorio, nosso coração, nossa mente, os nossos membros, que tudo seja, Senhor Deus, oferecido como sacrifício de louvor ao teu trono, Senhor Deus, diante de ti. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus, que nos lava e que nos limpa. Nós te pedimos, te agradecemos e te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Obrigado, irmãos.